boa noite para quem está chegando agora. Hoje, 6 de junho de 2025, são exatamente 18 horas e 17 minutos. Sejam bem-vindos, e você que está chegando depois desse dia, em outro horário, que o Senhor também te abençoe. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Juliana. Sejam bem-vindas, minhas lindas. Glória a Deus. Eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez aqui, representando a igreja, qual fazemos parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao ministério Clau e Kel. Boa noite para o Yuri também, um beijo para o nosso queridinho aí. Paz, Sandrinha, boa noite. Vem chegando, pessoal, vem chegando. Vem deixando a sua marquinha aqui junto comigo. Paz, pastor Mário. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Glória ao bom Deus que nos une, né, gente? Mesmo cada um estando fazendo as suas coisas, vivendo a sua vidinha, mas o Senhor, de uma maneira muito especial, tem nos unido. Paz, Wagner Marcos. Seja bem-vinda aqui para esse momento que nós vamos falar nele, por ele e para ele toda a nossa vida e todas as coisas, né? Gente, hoje, assim, a leitura da Bíblia é frequente na minha vida, mas não é como era no início da minha jornada, né? Aquela curiosidade de conhecer toda a palavra, ainda tenho muita certeza, muita curiosidade, escuto muito em áudio a palavra, leio também a palavra, mas a gente não pode deixar de ter aquele ritmo, né, de quando a gente estava lá no início da jornada, querendo conhecer mais a Bíblia. E temos que passar isso para os que estão chegando, né, que talvez nós estamos numa outra etapa, que já conhecemos as histórias bíblicas, já tivemos muito acesso, muitas Bíblias rabiscadas, rasuradas, pela nossa leitura. Hoje nós lemos de uma maneira mais consciente de tudo que nós estamos lendo, né? Não nos surpreendendo com tantas coisas, porque já conhecemos, mas ao mesmo tempo sendo surpreendidos pelo Espírito Santo, porque Ele ainda fala conosco de uma maneira extraordinária através da própria palavra dEle. Mas devemos, assim, também ajudar esses que estão chegando na caminhada há menos de 2 anos a ter esse acesso à palavra de Deus, porque hoje nós achamos que já conhecemos bastante, mas a gente tem que voltar àquelas origem nossa, né? Aquelas origens nossa, onde a gente tinha aquela vontade de fazer parte da conversação daqueles que já sabiam falar e também como quem conhece Jesus, né? Pelas primeiras vezes, os primeiros passos, e a gente ficava assim, degustando, querendo conhecer mais de Deus, mais do que Ele deixou para nós. E eu percebo que a nossa obsessão acabou saindo, né, a nossa visão, o nosso desejo da palavra de Deus, e começou a ir para as pessoas. E voltamos a um momento de viver mais seres humanos e menos Deus. E a gente fica mais assim preocupado com o que as pessoas pensam, e até na boca repete o que eu falo, né? Porque isso é reflexo. Quando nós andamos com as pessoas, nós refletimos em parecer com elas, né? É a vida espelho que a gente tem. E às vezes é muito bom andarmos juntos, mas às vezes eu falo para as pessoas que estão à minha volta: se afaste um pouco, né? Porque às vezes a gente acaba vivendo o quê? Reflexos, e não uma vida, tá? A gente convive com amigos, convive com família, convive com colegas de serviço, e a gente acaba ficando muito parecidos. E na verdade a gente tem que andar mais com Jesus e ficar mais parecido com Jesus, porque às vezes as amizades são boas e a gente fica parecido com as amizades, mas sem profundidade, gente. E é necessário andar com Jesus. Às vezes os colegas de serviço são incríveis, são pessoas bacanas, legais, vitoriosas, fofas na vida de cada um, mas às vezes a gente vai ficando muito parecido com os colegas e deixamos de parecer com Cristo.
E é muito necessário que a gente ande mais com Cristo e fique mais obcecado por Ele, sabe? Mais fortificados nele. Porque Deus é real, gente. E a melhor forma de conhecê-lo é através das Escrituras. Ah, mas tem parte que eu não entendo. Paciência. Tem tanta coisa que você também não entende no seu esposo, na sua esposa. Tem tantas coisas que você ainda está descobrindo nos seus filhos, né? Nos seus amigos. E mesmo assim, você desfruta de momentos com eles e não vê a hora de estar com eles e quer estar próximo. E com a palavra de Deus é a mesma coisa. Tem momentos, tem situações que a gente não sabe interpretar direito, mas temos que ter essa necessidade, esse desejo de estar vivendo a palavra de Deus, né? E é muito importante isso. E ficar mais parecidos com Cristo, porque a gente fica muito parecido com quem a gente anda, gente. Isso é natural. Se você anda com amigos bagunceiros, você vai ficando. Por mais que você fale, eu sou quietinho do grupo, mas você vai ficando meio parecido. Se você tá com amigos que gostam de viajar, você vai ficar muito parecido, né? E a gente vai ficando muito parecido com o grupo que a gente convive. Isso a gente observa mesmo dentro das igrejas evangélicas. Você pode perceber que as pessoas de uma certa denominação, elas têm muita semelhança entre elas. E é natural isso. Mas será que a gente não está muito parecido com pessoas? A gente não está ficando muito parecido com líderes, com amigos, com artistas, com músicos, né, com familiares? Mas e aí, nós estamos parecidos com Cristo? Até que ponto Cristo está tendo total acesso dentro de nós? E é muito natural quando uma pessoa ela fica mais próxima de Deus e mais parecida com Cristo, isso faz com que outras pessoas se aproximem. E aí mora perigo, né, gente? Porque as pessoas começam a idealizar que somos pequenos deuses na Terra. Aquela amiga de Deus, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem todas as respostas, ela tem toda a visão. E você que está passando por esse processo de se aproximar muito de Cristo, observa comigo que você acaba atraindo pessoas para si também, né? E é legal, até um certo ponto é assim. Mas nós sabemos que mesmo estando parecidos com Cristo e procurando estar mais próximo dele, nós não somos deuses. Nós somos pessoas cheias de falhas, de medos, de carência, e vamos falhar. É óbvio. Nós não somos pequenos deuses na terra, né? Nós não somos, como diziam aqueles reis do tempo antigo, né? Da época de Babilônia, do Egito, os faraós, que eles se intitulavam pequenos deuses, né? Eles eram pequenos deuses ali. E na verdade, eram homens cheios de falhas, querendo adoração a si. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você fica parecido com Ele, você tem que tomar muito mais cuidado, porque as pessoas começam a idealizar em você Jesus. E lógico que você não quer ser aquela pessoa que traz mau testemunho, porque o próprio Jesus fala, ai daqueles que escandalizaram um dos meus pequeninos, né? Então a gente toma cuidado de não escandalizar, mas acabamos usando o quê? Uma vida somente em prol daqueles que estão nos observando. Pode ficar com o ego muito envaidecido, porque tem pessoas que começaram a te admirar no serviço, na escola, na família, na igreja. Pode ficar isso uma vaidade, como pode ficar isso uma prisão também, né? E uma prisão de ambos os lados é ruim, porque Deus não nos fez para ser prisioneiros de situações. Então o apóstolo Paulo fala, eu sou prisioneiro de Cristo. E, gente, ser prisioneiro de Cristo é liberdade. É sair de conceitos antigos e viver a liberdade com Cristo. A liberdade de não estar mais preso ao pecado.
Então, isso pode se tornar uma prisão, tanto na vaidade quanto no medo. E na verdade nós somos representantes de Cristo, mas nós não somos Cristo. Nós representamos Ele, mas não somos Ele. Nós somos filhos adotivos através de Jesus Cristo. E sujeitos a falhas, a repreensões, a ensinamentos. Eu gosto muito sempre de falar de Davi, né, gente? Porque Davi, apesar dele ter um coração segundo o coração de Deus, em Davi a gente pode ver a humanidade, né? As falhas que nós temos. E percebe que enquanto Davi estava indo para a guerra, ele estava ali comprometido em guerrear, em lutar no meio da batalha. Ele estava indo bem. Mas quando, né, as pessoas falaram: Davi, não precisa você ir para a guerra, descansa. E ele acatou aquele sentimento que era o momento dele descansar, e não era, gente. Era momento de guerrear. Ele tinha forças para guerrear. Né? Então as pessoas, quando idealizam muito o sobrenatural no outro ser humano, elas trazem momentos errados para gente, para você. E falar: esse é o seu momento de descansar. Eu creio que eu fiz isso muito com a pastora Cláudia, tá? Esse é o momento de você viver uma nova história. Não, gente, esse é o momento de viver o Cristo centro sempre. Sempre Cristo centro na nossa vida. Não importa se é no meio de um descanso, de uma pausa, de uma felicidade na vida amorosa, profissional, ministerial, mas sempre Cristo centro na nossa vida, sem idealizar que é o momento de eu fazer a minha vontade. É sempre Cristo centro na nossa vida. E a partir do momento que Cristo deixa de ser o centro na nossa vida, nós passamos a viver uma vida de erros. A gente falha com maior velocidade, a gente declina com maior velocidade. Declínio da alma, declínio no espírito da gente, que passa a se dobrar diante do que? Da canseira, do esgotamento das pessoas. E não, nós não podemos nos dobrar diante de pessoas. Pastora, mas você é uma mulher de Deus. Você também é uma pessoa de Deus. Eu acredito que verdadeiramente todos aqueles que entregam o coração para Jesus passam a ser filhos adotivos dele, passam a viver segundo a vontade dele, são pessoas ali classificadas como santificadas no Senhor, santos do Senhor. E independentes de posição, independentes de cargos eclesiásticos, né, independente de escolaridade, uma pessoa que ela tem o coração voltado para Jesus, ela é santa no Senhor. E ali o Espírito de Deus pode fluir de toda e qualquer maneira sobre a vida daquela pessoa que é entregue a Deus verdadeiramente. Então Davi, eu gosto sempre de frisar isso, quando ele bancou besta de ficar lá descansando, ele cometeu um delito atrás do outro, né? Ele cometeu um crime atrás do outro, né? Então, às vezes eu tenho muita preocupação com pessoas, não no período que ela está em batalha. Eu tenho bastante preocupação com o rebanho, com pessoas, quando elas estão sem ter o que fazer. Elas se tornam pessoas, às vezes, não somente improdutivas, mas elas se tornam pessoas que começam a olhar para onde nunca tinham olhado. Pastor, é errado. Desde que ela esteja com a mente ocupada, quando ela olha, ela tem uma certa direção certa, né? E Davi, eu creio que um homem de guerra que nunca havia descansado do jeito que ele se propôs a fazer naquela situação, ele olha lá para o jardim dos outros, vê a mulher dos outros se banhando, empurra esse marido à morte, que nós já sabemos a história, e comete um grande delito, né, gente, diante dos olhos de Deus. Então, tem pessoas que eu fico preocupada quando elas estão no dia de descanso, quando elas estão com a mente muito vagando, né, por essa vida, elas começam a focalizar o que não é para focalizar. A vida do outro, a vida do pastor, a vida do amigo, a vida do familiar. É muito comum isso. Eu lembro que minha mãe, assim, meu pai sempre foram muito lutadores, mas vida de pastor é meio que vida de, às vezes, muito agitada e às vezes desagita muito, né? São momentos que
na vida do pastor, às vezes, para ele sentir até agitado, ele inventa coisa para fazer, para sentir que está sendo útil. É um perigo, né, na vida de quem está na obra. Que há momentos que Deus realmente, literalmente, ele fala: vou te engavetar por algumas horas, por alguns dias, porque tenho algo para fazer sem a tua intervenção. Não é o momento de você agir. E o povo não entende que tem momentos que a gente vai na gaveta mesmo de Deus, a gente fica lá, passando por um período de abstinência em certos pontos. E é Deus no comando e tudo bem. E haviam esses momentos, né, em casa também, na época do meu pai, em que ele tinha tempo de olhar para nossas vidas. Então eu lembro que quando meu pai tinha muito compromisso, ele abria mão de mim e da minha mãe, a gente mal existia ali naquele momento, com a Kelzinha. E no início era difícil acostumar com isso, porque você tem uma pessoa o tempo inteiro, de repente ela desprende, mas depois a gente vai se acostumando e vai ficando até mais gostoso sem a pessoa, né? E vai ficando até melhor sem aquela pessoa. E de repente, quando ele voltava a ter um tempo para nós, vinha aquela atenção desnecessária. Sabe aquela atenção desnecessária? Tipo assim, eu vou dar um exemplo bem básico, bem simples, né? Que não vai afetar em nada. Como, por exemplo, ele falou assim: Kelzinha, põe um chinelo, senão você vai ficar doente. E eu já era adolescente, eu falei: mas todo o tempo eu tô andando aqui descalço e o senhor não tá vendo. Quando você tá em casa, o chão vai me fazer mal, né? Então é bem isso, né? Quando eles estão ocupados, quando o ser humano está ocupado, ele não percebe se você tá descalço, se você tá com fome. Eles estão desprendidos dessa situação. E quando a pessoa ela tá desocupada, ela sem ter o que fazer, ela começa a tentar achar fio em ovo, né, gente? E aí começa aquela preocupação excessiva, aquela visão só em você. E não é legal isso, né, gente? Por isso eu creio que Deus deixa os seus filhos bastante ocupados, né? Bastante para poder vivenciar com mais clareza que a vida não está em torno do pecado, a vida não está em torno... Então tem pessoas que quando elas estão desocupadas, de férias, eu dobro a minha oração, eu dobro a minha preocupação, porque nessa hora começa a procurar coisa que fazer que nunca fez, quer comer o que nunca comeu, quer estar onde nunca esteve, aquela fome, né, desenfreada que acaba às vezes trazendo problemas para a própria pessoa. Então é bom sempre se ocupar com Cristo, né? Muitos casos de homens que trabalham a vida inteira para fora, ele mal conhece a família, né? E quando se aposenta, vem o divórcio. Por quê? Ninguém aguenta. Aquela pessoa, toda aquela energia dela, que tem muita energia, volta para aquelas pessoas que estavam ali dispensadas praticamente. E aí a gente percebe que nós erramos muito. Porque se nós focalizássemos em todo o tempo, tanto no tempo da tribulação, do trabalho, da folga, o tempo da bonança, se nós focalizássemos mais para Jesus e menos para as pessoas, mais Jesus, né? Se a gente direcionasse toda a nossa ansiedade, toda a nossa aflição, todas as nossas alegrias mais para Jesus, teríamos menos o quê? Frustrações, teríamos menos pessoas angustiadas, seríamos menos ansiosos. Se a nossa convivência com Jesus fosse mais intensa e menos no ser humano, nós seríamos pessoas mais completas, mais vitoriosas. Talvez não é o teu caso agora que você está aí assistindo, mas tem pessoas à sua volta que estão passando por isso, né? Com uma ansiedade muito grande, focalizando do lado errado a sua ansiedade. Menos Cristo, mais seres humanos. Talvez seja você também, esperando mais de um marido, de uma mulher, de um amigo. Você está focalizado a sua vida só naquilo. E é angustiante isso. Tem esposa que espera o dia inteiro o marido chegar cansado do serviço. E tá errado não, gente. Tá super certo.
Só que ela ficou naquela vidinha de dentro de casa o dia inteiro ali, vivendo aquilo. E quando o esposo chega, que viveu um mundo, né, tão amplo, viveu outra história, e quando ele chega cansado, né, talvez nem querendo conversar certos assuntos, e ela ali tão cansada de estar sozinha também, esperando o marido chegar. E ali vai um conflito, porque ela colocou toda a energia dela para quando ele chegasse, né? Ou vice-versa. E aí vem aquele conflito horroroso, né? De situações. Pessoas que colocam muito objetivo em outra, no namorado. A namorada, tem gente que tá criando assim pro dia 12 de junho. Quero deixar bem claro para vocês que não é um dia bíblico, tá? 12 de junho. Não é uma data comemorativa da Bíblia. Então já começa que você tá colocando, mas eu sou romântico. É lindo ser romântico, tá? Tomara que seja uma noite incrível para você e seu parceiro ou a sua parceira. Que seja uma noite maravilhosa, um dia maravilhoso. Mas colocar toda a tua ansiedade nesse dia, tuas expectativas numa pessoa para esse dia, pode ser frustrante, gente. Pode ser decadência. Pode ser até um final de um relacionamento que tá bem. Porque coloca toda a expectativa para aquele momento, né? Então tem muita gente fazendo expectativa, criando jantares, momentos legais, legal, mas não coloca expectativa, porque de repente para outra pessoa não é tudo isso, de repente o modo de trabalhar da outra pessoa requer horários diferentes, energias diferentes, situações diferentes, e tu vai ficar toda aí frustrado. Puxa vida, criei um ambiente tão bonito, criei um pensamento, uma situação, e a outra pessoa não correspondeu, né? E vai perder com isso. O único que pode realmente trazer conforto à nossa alma é o Espírito Santo. E mesmo assim, o Espírito Santo não trabalha conforme o nosso pensamento, mas sim com a vontade dele. E assim nós temos expectativas sobre igreja, sobre rebanho, sobre trabalho na igreja. Poxa, eu estou fazendo um trabalho incrível e a pastora não me dá aquele apoio todo. Gente, eu sou limitada. Quem tem que apoiar você é Cristo, né? Eu estou fazendo a minha parte. Se eu soubesse fazer muito, eu faria por mim mesma, né? Eu faria por mim mesma. E então, é o meu tudo. Eu vou agradecer, vou te corrigir na hora que tiver em exagero, eu vou te abençoar naquilo que você estiver fazendo certo. E é isso, gente. Sem criar grandes expectativas comigo também, como amiga, como pastora. E até a grande expectativa sempre está naquilo que Jesus deixou escrito, que a palavra deixou escrito. Eu creio que uma grande expectativa que tu tem que ter é a volta de Jesus, tá? Sobre a volta de Jesus, você tem que ter uma grande expectativa. Por quê? Nós estamos esperando um pouco da volta de Cristo. E eu creio que vai ser algo muito forte, sem tempo, né? Com abrir e fechar de olhos, fechar e abrir de olhos. E nós estamos criando poucas expectativas, por exemplo, para a volta de Cristo. Tanto é que a gente não está trabalhando muito para isso, não. Porque se nós tivéssemos com grande expectativa para a volta de Cristo, nós estaríamos trabalhando muito para isso. Nós estaríamos chegando mais em vidas complicadas. Geralmente, quando alguém vem falar de alguém bem difícil do serviço, eu falo, nossa, Deus colocou você lá, porque somente a gente acha que Deus ama somente aquela pessoa muito bacana do nosso emprego, do nosso convívio, da nossa família incrível. Deus ama aquela pessoa chata do teu convívio. E Ele te colocar exatamente lá, porque Ele ama aquela pessoa. Ele sabe que aquela pessoa está perturbada, está com problemas, está sem visão espiritual, está indo caminhando para o abismo, para costumes ruins, e o Senhor te colocou lá. Boa noite, Antônia, Simone, Samuel, todos que estão chegando, Maria Marculina, sejam todos bem-vindos. E Deus te coloca bem lá, perto daquela pessoa tranqueira mesmo, porque Ele ama, gente, Ele ama, né?
Então a gente cria expectativa, o culto vai ser fenomenal. Gente, sabe aquele culto que parece que não fluiu nada? Que a gente criou uma expectativa que ia ser o culto, né? É aquele que Deus responde, é aquele que Deus age. A Cleo tá aí, culto de quarta. É aquele cultinho de quarta que tem pouquinha gente que vai buscar em oração pela obra. É aquele culto que Deus está lá respondendo. Não é a nossa expectativa, gente. Seja bem-vinda, Alencar também. Ela põe Silva ali, né? Alencar. Sabe? Às vezes não é o culto em si, mas o ir com a família no culto. Que gostoso. Né? O Samuel tá aí. Ir com a família no culto. Gente, vai chegar um momento, por exemplo, que o Samuel, os filhos dele vão estar relacionando-se com outra pessoa, né? Vai estar fazendo a própria família, a Clarinha, o Isaac, vão estar lá constituindo família. Nisso é um namoro que demanda horas também, outra situação. Então vamos aproveitar esse momento que tá ainda a Clarinha no carro, rindo do pai, o Isaac meio dormindo, meio acordado, a Michele lá brecando do lado do carro, que tá com medo. Gente, esse momento é incrível e ele vai durar pouco. Ai não, pastor, dura pouco, gente. A vida muda. Então a expectativa em Cristo é maravilhosa, gente. É maravilhosa, porque você vai criar assim, que delícia, eu tô indo pro culto com a minha família, mas o Deus que está no comando vai abençoar meus filhos um dia, que vão estar também levando sua família para a igreja. Essa expectativa com Cristo é incrível. Tá aí a Simone também, que vai ela e o esposo com os 3 filhos. Provavelmente logo a Bibi vai estar namorando, noivando, e como os pais, e casando. Ai, que lindo, né? Os filhos indo para a faculdade. Mas crendo que esse comando de Deus, essa expectativa em Deus vai fazer com que num dia os filhos vão estar fazendo essa mesma jornada com a sua família. É lindo mesmo. E é a beleza da vida. É criar expectativas em Deus. Em Deus. Em Deus é maravilhoso. Porque sofremos com o luto. Porque nós colocamos a nossa expectativa que vamos viver uma vida inteira com as pessoas, né? Que vamos envelhecer com as pessoas. Eu lembro que quando a minha mãe ficou viúva, e ela passou 13 anos viúva, minha mãe nem olhava assim para outro homem, ela nem pensava de estar com outra pessoa. E foi um tempo muito gostoso, nós 2 juntas, mas sabendo que minha mãe sofreu muito a perda do meu pai. E ela, quando via um casal assim, e de idosinhos passando juntos, ela falava: Kelzinha, pensar que eu idealizei que eu ia morrer velhinha com o papai. Ela falava assim, né, que era o meu pai, que era o Sil. Ela falava: Kelzinha, eu idealizei que eu ia ficar velhinha junto com ele, e ter perdido ele tão precoce foi tão ruim. É a idealização, né, que a gente tem, que vai passar a vida inteira com o companheiro, com a companheira, com os filhos. É a idealização que a gente faz em cima de outras vidas, gente. É um erro muito grande que nós fazemos. E temos que idealizar realmente em Jesus. Michele, não há prazer maior do que estar com a minha família na casa do Senhor, ou seja, assim, até a volta de Cristo. Mas as coisas mudam, gente, graças a Deus muda. Ela muda para melhor, né? Quando é para pior é terrível. Então, senão a gente vai impedir o quê? De ter netos, de ter filhos, de ter famílias, de ter acontecimentos novos. E olha, gente, eu tenho uma igreja pequenininha, eu deveria ensinar vocês a ficar obcecados. Mas não, eu ensino vocês a viver cada momento idealizando Jesus, Jesus, Jesus. E se é para ter uma igreja cheia, eu quero ter uma igreja cheia de pessoas que estão idealizadas em Cristo. Isso é crescimento, gente. Isso é crescimento de obra, quando idealizamos em Cristo. Olha, eu não tenho filhos, né, biológicos, nem netos biológicos, mas eu vou falar uma coisa, não é fácil quando uma das minhas garotas começa a namorar alguém, e eu sou uma pessoa muito
vivida, gente, não parece, mas eu tenho muita história. Então eu sei que aquelas pessoas podem tirar as minhas garotas de mim, os meus garotos. Eu sei o quanto é perigoso, tá? Eu acho a mulher muito forte nesse sentido, sem desmerecer os homens, tá? Mas eu creio que a mulher, ela tem mais garra nesse sentido. A mulher, ela traz o filho para o homem para dentro da igreja. Aproveitem dessa força, meninas. Mas eu vejo que vai ficar grávida, vai ter uma demanda de tempo, não vão estar tão atuantes dentro da obra, porque vai estar vivendo para o marido. E não é viver só para o marido, viver para a família do marido também. É algo que muda, gente, muda a estrutura. E mesmo assim, observa bem. Observa bem. Eu empurro vocês a terem alguém, mesmo sabendo que eu posso perder. Eu empurro a vocês vivenciarem um namoro, um casamento, uma vida em família, mesmo sabendo que isso para a igreja diminui, gente, diminui em um certo momento, diminui pessoas na igreja, até no financeiro, viu, gente? Até no financeiro há um abalo. E eu aprendi com a melhor, que é a pastora Clau nesse sentido, e ela me ensinava, Kel, não podemos segurar ninguém, temos que, nosso trabalho é ajudar vidas. E glória a Deus por isso. E no entanto, Deus tem abençoado que as minhas meninas estão trazendo os rapazes para dentro da igreja. Homem eu acho mais fraco nesse sentido. Eles se deixam levar pela namorada, pela noiva. É muito difícil um homem ser forte nesse sentido, viu, gente? Muito difícil. Se você parabéns para você. E, claro, eu fico ali em oração, né? Observando, orando. Às vezes eu vou até mais a favor dos garotos que são trazidos porque eu confio nas minhas meninas e elas confiam em mim. Então, eles ainda estão num campo novo, desconhecido, e eu sei que as minhas meninas são fortes. Verdade, pastora, meu ideal é Cristo, mas sou muito grata a Deus por ter os meus filhos, netas e bisnetos, glória a Deus. Tenho fé em Deus que eles são todos escolhidos no Senhor. As bênçãos de 1000 gerações estão acompanhando os seus filhos, viu, Cleo? Seus netos, netas, bisnetos. Ai, a Cleo é tão bonitona, gente. Falar que ela tem bisneto até assusta. Quarta-feira eu fui lá participar do culto, só que eu fico no cantinho dando sinal para eles continuarem, né? E a Cleo e a Babi estavam lá cantando, a Cleo tocando. Eu olhei e falei, nossa, quem disse que essa mulher tão linda tem já bisneto, né? Linda, que beleza. Que Deus abençoe muito. E a Babi lá na caminhada com a mãezinha dela. A Babi casou, mas trouxe mais 3, o esposo e as 2 filhinhas para nós. Não é lindinho? Tá aí a Juju, que é uma flor também, uma bênção, que ela também consegue ampliar bastante o mundo dela, trazendo para a igreja as pessoas. É muito lindo isso, viu, Ju? Continua assim. Quando ela tá... Namoro é conhecer alguém, tá, gente? Namoro não é casamento. Então, quando ela tá namorando, ela tá conhecendo alguém, ela traz para dentro da casa do Senhor, da igreja. É muito bonito isso. Então, namoro é conhecer alguém. E é muito importante. Eu creio que a fase do namoro é muito, muito, muito importante. Que é ali que você conhece as características de quem você tá propondo a viver uma parte muito grande da tua vida. A Cleo... Obrigada, pastor, em tudo. Nós amamos você, eu também amo vocês. E continuem colocando, eu não vou mudar a minha direção não, Cristo como centro. Sou uma pastora muito bacana, sei disso, uma amiga legal, uma irmã em Cristo, para uma caminhada junto nessa terra, que favorece a quem está ao meu lado. Mas eu imploro, coloque em Cristo como centro da tua vida. Coloque Cristo como o grande ídolo da tua vida, mesmo eu sendo uma pastora legal, uma amiga legal, uma irmã em Cristo legal, mas coloca Cristo como centro. E assim, se Deus tem que concluir um relacionamento na minha vida, né, por um período, porque minha vida já foi inteira quase, né, mas um período ainda da minha vida, se Ele quer me dar um relacionamento,
que essa pessoa também possa ter Cristo centro na vida. Amar a sua família, amar a mim, mas ter Cristo como centro. E homem não é de ficar falando, ai, Cristo é tudo na minha vida, Cristo, mas viver Cristo, né? Pessoa que está ali submissa aos ensinamentos de Deus, ainda que não conheça por profundo. Tem gente que conhece muito a Bíblia, viu, gente? Fala muito bonito, mas não vive Cristo, né? Nas atitudes. Então, ter um homem que viva Cristo nas atitudes, eu aceito, sim. Não, tem que ser pastor, gente. Deus me livre e guarde. Marido pastor. É muito lindo, mas é tenebroso, tá, gente? É muito difícil viver uma pessoa que ela é um marido pastor. É complicado, né? Deixa pra Deus, né? Deixa pra Deus. Um nome de Deus. E assim eu desejo sobre a vida daqueles que caminham comigo. Uma mulher de Deus, um homem de Deus. E, gente, se você tá namorando aí, que Deus abençoe o seu dia 12, apesar de não ser bíblico, né? E que você não saia frustrado dessa situação. Se você é casada, que Deus abençoe o teu casamento. Ju, agradeça a Deus por todos os momentos juntos. A pastora sempre está ensinando a palavra de Deus em todas as conversas. Aprendo muito. Obrigada, querida. Eu aprendo com vocês também. Eu gosto de contato com pessoas, né? Eu gosto de pessoas diferentes. Esses dias, uma caixa de um comércio já estava fechando. E ela começou a contar para mim que ela foi agente penitenciário lá no Goiânia. Gente, eu fiquei ouvindo, assim, é muito interessante, sabe? Você vê uma pessoa, assim, por anos fazendo um tipo de serviço e nem imagina que atrás de um ser humano tem tantas histórias. É gostoso, gente. Eu aprendo com as pessoas, né? Porque eu não tenho como viver 1001 vida. E eu não acredito em reencarnação, não, tá, gente? Mas é gostoso aprender com as pessoas. Elas têm muito que ensinar. Às vezes aquela pessoa fechadona lá que você nem imagina, ela tem muito que ensinar. E é gostoso viver com pessoas diferentes. Samuel, amém, Deus abençoe a caminhada futura, meus filhos, em nome de Jesus, já estão abençoados. É gostoso viver caminhada, vivenciar outros tipos de jornada. É muito bom, a gente aprende, né? E ela estava contando para mim, assim, rapidamente, que ela já nem dormia mais de noite, era muito difícil. É um trabalho que mexe com o psicológico, e aí eu fui, né, querendo escutar mais. Aí eu até pensei, gente, que vontade de fazer assim, umas lives diferentes, onde as pessoas, elas contam as suas experiências de vários setores de trabalho, porque a gente, quando cristão, a gente tem a tendência de ser muito, assim, preconceituosos. Não adianta falar que não, que nós somos bem preconceituosos. Não somos sim, gente, nós somos. A gente divide as pessoas por setor de trabalho, por religião, e não é assim que Jesus fazia. Observa bem que Jesus, ele foi por algumas vezes, foi declarado, Jesus foi para publicanos. Publicanos para os judeus eram um povo totalmente assim, errado, que eles nunca iam dar certos tipos de regalias dentro do conceito religioso. Por quê? Os publicanos eram judeus até, mas que trabalhavam para os romanos, cobrando impostos, né, na área financeira. E eles eram pessoas corrompidas, bem corrompidas. Eles viviam para tirar o dinheiro, propinas. Eram homens corrompidos. E Jesus, numa das ocasiões, ele vai até a casa de Zaqueu. E Zaqueu, preparado por Jesus, que ele falou, hoje eu estarei comer na sua casa. Zaqueu, ele convida outros do seu círculo de vida. E quem eram os homens do círculo de vida de Zaqueu? Publicanos. E Jesus entra na casa de Zaqueu, não se contamina com Zaqueu, nem com o seu sistema de vida, porque Jesus ele nos ensinou a não nos corrompermos com o sistema de vida de outros,
né? E às vezes a gente se corrompe porque é amigo, se corrompe porque é família. Então, Jesus entrou na casa do publicano, e nós deixamos entrar na casa do publicano, mas nós nos deixamos levar pelo sistema do publicano. E ali ele se converte, e traz também, não uma conversão só de boca, mas de atitudes, ele restitui aquele que ele tinha defraudado. Outra ocasião que Jesus está lá com o publicano, é que Jesus passa na coletoria de impostos e chama Lucas para... Mateus, né? Se eu não me engano. Ai, gente, agora eu confundi. Mateus. Ele convida para... Ai, gente, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Quem era o que recolhia impostos quando Jesus... Gente, fugiu da mente agora o nome do cara, do discípulo. Da coletoria de impostos, para ser um discípulo de Jesus. Lucas era médico, gente, não confundi não. Na coletoria de impostos. Então Jesus pega um publicano para fazer um discípulo. Então Jesus não tinha esse sistema que nós temos na mente. Mateus mesmo, né? Marcos, parabéns! Em ovelhinha nova, parabéns, Marcos. Augusto, eu já esperava ele escrevendo, mas parabéns mesmo assim, então não errei, Mateus. Ou Levi, isso mesmo, Augusto estava tentando lembrar o nome de Levi. Outra ocasião é que Jesus está lá na beira do poço, ele senta-se na caminhada que cortava pelas terras de Samaria, e Jesus fala com aquela mulher que aos olhos do povo judeu, uma samaritana, e tinha costumes, o samaritano não tinha os mesmos costumes judaicos, e daí ele começa a pregar o reino de Deus para aquela mulher. Então Jesus, ele não tinha esse nível de preconceito, só quem anda comigo, tá, gente? Jesus, ele conhecia os corações, e a gente precisa sair um pouquinho dessa visão preconceituosa. Então tem gente em todos os segmentos, né? Lógico, não estou falando de promiscuidade, mas até mesmo no meio daquele povo que hoje está no meio do tráfico, está na prostituição, na vida que nós olhamos e é errada, tem escolhidos lá dentro, e de repente a gente para, escuta e fala, sai dessa, segue a Jesus, e essas pessoas vão deixar a vida errada para seguir a Jesus. Não é você chegar lá no meio dos traficantes e ficar recebendo dinheiro do tráfico, tá? E se alimentando daquilo e alimentando aquilo, né? Na verdade, você tem que ir como Jesus foi na casa de Zaqueu e tirar as pessoas daquela vida, e até Levi, Mateus, e tirar ele da coletoria de impostos. Políticos sujos, políticos corruptos, tem em todas as áreas o corrupto, né? Na área da segurança pública, tem na área da política. É chegar diante dessas pessoas que estão vivendo uma vida errada e tirá-los dali para honra e glória do nome de Jesus. Amém? E é muito gostoso, eu gostaria muito de escutar assim, pessoas de vários setores, seja da saúde, da segurança pública, pessoas que trabalham, eu não sei, hoje numa empresa, né, multinacional, aquele que faz a limpeza de uma casa, o que trabalha na estrada, né, como caminhoneiro, mas escutar pessoas que são de Deus dentro do seu trabalho, como Deus tem manifestado na vida deles, da onde o Senhor tirou, como é ser um cristão no meio dessa situação. Eu ia amar fazer assim, conversar numa live com pessoas assim, eu não quero chamar de podcast, porque eu acho que isso já está saturado, mas uma live, onde eu possa conversar com pessoas de vários segmentos de trabalho, professora, diretora, diretores, costureiros, e ver como é o ambiente de trabalho e conversar como ele se comporta, como é a vida de um cristão. Vamos fazer isso, gente? Para o próximo semestre, a gente sentar com uma boa câmerazinha e conversar assim, bem gostoso, eu e você, que trabalha em uma certa área, seja um gerente, mas eu quero, dentro do teu convívio como cristão, dentro do trabalho, os seus desafios, o que você passa dentro de um emprego, ou já passou dentro de uma profissão, e como você se comportou como cristão, ou antes de ser cristão, como Jesus te resgatou. Topam fazer isso comigo, né? Nem se for uma vez, de vez em quando, assim,
Eu quero te conversar com você, não é entrevistar, não é podcast, conversar com você dentro do teu trabalho, né? Porque eu acho que vocês sabem muito de mim, sabem muito de uma vida de um pastor, mas eu não sei muito da sua vida como no seu trabalho, eu só sei de alguns. Seria muito legal, não seria? Topam fazer? Põe aí se você topa fazer comigo essa conversa, esse bate-papo, né? Eu não sei qual é a sua profissão, né? Alguns eu sei, mas eu não sei. Mas seria muito interessante, uns 20 minutos de uma boa conversa, como é ser um cristão dentro do teu trabalho, né? Ah, mas eu sou só uma dona de casa. Gente, só? Você acha só? Você hoje é uma mulher que cuida do filho, do esposo, você acha que isso é só? Pelo amor de Deus, você tem muito o que falar com uma mulher que está dentro de casa segurando as suas emoções, o seu coração, deixou de sair, deixou de fazer para viver o seu lar, viver a sua família, você deixou de existir para que exista um lar, né? Quanta coisa lá dentro que Deus tem ministrado através de você, o que você está aprendendo junto com seus filhos, com seu companheiro, né? Então, olha, dá uma super conversa, um super bate-papo. Topam fazer comigo? Eu não tô vendo aí, ó, quem topa de fazer junto. Não tô vendo. Deixa eu ver se tem alguém que topa de fazer junto comigo aí. Vamos lá, que demora, né, um pouquinho para vir as respostas. Quem topa de fazer junto comigo aí? Deixa eu ver se eu consigo ver por aqui. Quem topa aí? Olha só. Vamos fazer eu não sei se tá ainda transmitindo, gente. Eu tô com meio receio que ainda não esteja transmitindo mais. Aqui tá dando que tem um pessoal, mas eu não tô vendo o que tá escrito que não tá. Vamos lá, quem topa fazer comigo esse bate-papo? Depois do batismo a gente começa a fazer uma vez por semana, uma live onde eu vou conversar junto com vocês. Quem topa aí fazer junto comigo? Gente, eu não consigo. Acho que tá ruim de escrever, né? Olha, por aqui eu vejo que eu não tô escrevendo. Não dá mais para escrever. Gente, como vocês estão conseguindo escrever? Não dá, né? Não dá para escrever. Ah, então vou encerrar por aqui. Vou encerrar a live então, gente, porque eu tô vendo que tá meio difícil. Tá voltando para outra live. E fica aí, amanhã a gente então conversa pra gente fazer esse bate-papo gostoso, tá bom então? Ah, gente, que peninha. Não tá dando. Não tá dando pra escrever, não tá dando pra falar. Que peninha. Então amanhã a gente põe isso daí em pauta juntinhos pra gente fazer juntinhos. Amanhã, se eu não me engano, quem vai pregar é a Simone Ravaiani. No domingo à tarde, o Tiago Sato. À noite, a Iris Lene. Tá bom, gente? E vamos estar juntinho. Que peninha. Facebook tá dando uma de Facebook agora. Um beijo no coração de cada um ótimo final de sexta-feira, que Deus continue abençoando fortemente, até amanhã, se Deus permitir, na Igreja da Cidade Dutra, para muitos, e para outros, até semana que vem, tá bom? Um beijo no coração de cada um e fiquem na santa paz.